Olá! Trataremos hoje do tema legislação educacional. Pensaremos na legislação no âmbito nacional, um pouco do histórico, do como aconteceu isso dentro do Brasil, né? Essa primeira parte tratará especificamente da educação na Constituição Federal de 1988, que é onde tudo começou, onde muitas mudanças políticas e educacionais ocorreram no Brasil também. Quando nós pensamos em educação e pensamos na Constituição, ela marca todo um marco histórico mesmo de uma democratização tanto do país quanto da educação. Ali você percebe mudanças grandes nas preocupações de como a sociedade seria encaminhada a partir de agora, certo? Convido vocês a acompanhar um vídeo onde a gente vai se reportar lá ao ano de 1988, quando tudo isso aconteceu, que houve essa grande mudança no nosso país. Então acompanhem o vídeo. Pouco antes das 13h30, os presidentes da Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, da República José Sarney e do Supremo Tribunal Federal, ministro Rafael Maia, chegaram ao Congresso. Eles foram saudados por tiros de canhão e pelo toque do hino nacional. Depois da revista às tropas, os três presidentes subiram a rampa do Congresso. Desta vez, a saudação foi com foguetes. Os presidentes da Constituinte, Ulisses Guimarães, e do Senado, Humberto Lucena, chegaram para a composição da mesa e foram aplaudidos. Logo depois, os líderes dos partidos conduziram o presidente Sarney e o presidente do Supremo ao plenário. Todos ouviram de pé o hino nacional. O presidente da Constituinte assinou 5 exemplares originais da nova Constituição e, precisamente às 3:45, fez a promulgação. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. O vídeo nos mostra um momento muito importante na história do nosso país. Toda essa preparação, essa comemoração que houve realmente no dia da promulgação da Constituição, marcou uma nova etapa na história do Brasil. Veio de um período pós-ditadura, né? Quando se começou a se criar uma nova história dentro do nosso país. E essa nova história tem até hoje várias consequências. A nossa, que nós vamos centrar aqui hoje, principalmente, é com relação à educação. O que essa Constituição que foi então promulgada traz com relação à educação? Vamos pensar um pouquinho também sobre todas as consequências que essa promulgação da Constituição trouxe para o âmbito social. E para a gente entender um pouquinho mais da importância que isso teve, eu convido vocês a assistir um segundo vídeo agora, que vai mostrar a emoção e a vontade que se tinha de mudança no momento dessa promulgação. Acompanhe o segundo vídeo, por favor. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Então, esse segundo vídeo, o discurso, né, do deputado Ulisses Guimarães, ele traz justamente a imagem da importância que isso teve para o nosso país, que essa promulgação teve para o nosso país. O discurso mostra justamente o quanto você deve cumprir a nova lei, o quanto ela veio realmente para dar uma nova fase para o nosso país. Dentro dessa Constituição, ela traz muitas especificidades do como deveriam ser regidas as leis, as normas dentro do Brasil. Mas, em especial, com relação à educação, é o que nós vamos frisar aqui nesse tema, certo? A Constituição Federal, ela já existiu antes de 1988 com outros objetivos. E dentro desses objetivos cabe uma reflexão para a gente pensar um pouquinho também na história da educação. As outras constituições e todas as constituições que vieram antes de 1988 sempre tiveram um cunho, um objetivo que estava diretamente relacionado à realidade social da época. Então, na época onde
por exemplo, no início do século, onde a era industrial era muito importante, o que a gente queria ali? A gente queria pessoas que tivessem uma formação específica para o trabalho nas empresas e tudo mais. A educação nessa época e a Constituição dessa época também voltava mais para esse âmbito. Com a evolução e com as outras constituições que foram acontecendo, elas estavam sempre relacionadas à demanda social, e a de 88 veio especialmente e principalmente demarcando a questão da democracia, né? Antes da Constituição de 1988, o Brasil vivia uma época de ditadura, onde o parâmetro era outro, onde a vivência dentro do país era outra, né? A partir de 1988, então, isso começou a ser diferente. Mas o que será que a Constituição de 1988 traz com relação à educação? Com relação à educação, ela traz especificidades, ela separa de melhor forma realmente o que o Brasil espera da questão da educação e separou principalmente esse termo em níveis. Começou a especificar justamente o que era educação infantil, o que seria tratado na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Entrou ali também um pouco da educação profissionalizante, entrou o EJA, né, que era a questão de você atender pessoas, inclusive, que não teriam conseguido uma formação no tempo certo de escolaridade, como atender essa demanda das pessoas que não conseguiram estudar na idade certa. Certo? Então, nessa Constituição apareceu justamente um atendimento especializado para essas pessoas, né? Quando se trata de educação profissionalizante, né, de você ter um ensino médio profissional, isso durante um tempo aqui no Brasil mudou um pouquinho também. Existiam os profissionalizantes, de repente o ensino médio veio com um caráter somente de ensino médio e a profissionalização passou para as universidades. Hoje, nós já temos novamente ensino profissionalizante ofertado no ensino médio também. E aí são feitos adendos, são feitas pequenas observações dentro da Constituição e que abre um leque para ela ser atualizada de acordo com uma demanda social também, certo? No que se refere mais à educação, a Constituição traz esse parâmetro não somente numa subdivisão do que é tratado em cada nível, mas também uma preocupação direcionada com a gestão dessa educação, com a formação dos professores dessa educação. É muito interessante visualizar nesse documento especificado esses capítulos que falam sobre a educação, aprofundar um pouquinho com relação a isso, porque a questão da formação é uma questão da preocupação do governo também. A questão do ambiente adequado também é uma preocupação do governo, principalmente no que se trata de escolas públicas, né? Das públicas o governo fornece, das particulares ele pode exigir que essas questões sejam cumpridas. Certo? Então, a Constituição, além de trazer um novo parâmetro, além de trazer uma outra visão de sociedade, ela traz também uma visão específica do que é a relação da educação no país a partir de então. Certo? Falaremos agora, então, sobre a educação no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Mesmo com a promulgação da Constituição de 1988, era necessário que surgisse um documento específico pensando justamente nessa formação e nessa vida da criança e do adolescente em sociedade. O como você conseguir atender a demanda educacional, a demanda da saúde, a demanda até das questões corretoras, né, diante de alguma infração. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem garantir um direito mais específico da criança, né? Nós vamos tratar sobre o ECA também, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, no âmbito geral, mas mais específico voltado à educação novamente. Para entender um pouquinho desse histórico, do como ele começou e da diferença que ele tem dos documentos anteriores, eu convido vocês a assistir o vídeo para compreender um pouquinho mais desse histórico. É comum os especialistas se referirem ao Estatuto da Criança e do Adolescente como um divisor de águas na história da infância brasileira. O que essa legislação tem de tão inovadora com relação ao código que vigorava antes do Estatuto? O Estatuto ele passou a ser tratado como um grande marco de mudança em função da forma como ele passou a tratar as crianças e os adolescentes. O Código de Menores tinha uma visão que dividia a infância, na verdade, em duas partes. As pessoas que estavam ajustadas nas suas famílias, indo para a escola, participando da vida social ou incluídos na vida social, que eram reconhecidos como crianças e adolescentes, e aquelas que
segundo o Código de Menores, estavam em situação irregular, ou por terem sido abandonadas, ou por serem órfãos, ou por terem cometido algum delito, eram tratadas todas como crianças e adolescentes que estavam numa situação irregular. E a elas se chamava, de uma forma muito estigmatizada, de menores. Era uma divisão conceitual, que o Estatuto rompeu com essa divisão e passou a tratar as crianças e adolescentes como crianças e adolescentes, sem fazer nenhuma discriminação em função da sua situação social, econômica, regional, cultural. Por isso que nós hoje temos um instrumento que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele não é melhor do que o Código de Menores no sentido de que ele aperfeiçoou o Código de Menores. Ele superou o Código de Menores, ele deixou para trás essa visão arcaica, essa visão desconectada da realidade e trouxe um instrumento jurídico muito mais capaz e muito mais eficiente em assegurar os direitos dessa parte da população. Então, como o vídeo nos mostra, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, existia um documento onde a criança e o adolescente era chamado apenas de menores, os menores de idade, né, os que não tinham a idade ainda para serem pessoas adultas. E esse documento específico, ele tinha uma vinculação mais direcionada para as crianças que não estavam inseridas numa demanda de classe social. Crianças com famílias, crianças dentro da escola, poderia ser mais direcionada a crianças de rua, crianças com uma condição social inferior. O que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz e qual é o grande marco dessa mudança, né? Ele traz uma unificação, realmente, dos direitos da criança e do adolescente. Seja ela de uma classe menos favorecida, de uma classe mais favorecida, seja ela uma criança frequentando hoje um ambiente escolar ou ainda não, crianças de rua. Então, todas as crianças e adolescentes do nosso país, elas estão protegidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente de uma forma igualitária. Todas as crianças têm esse direito, certo? Tudo que está constando ali nesse estatuto. Mas o que o estatuto traz, na verdade, de direitos com relação à criança e do adolescente relacionados à educação, que é o nosso ponto específico aqui. Com relação à educação, uma das maiores questões que o estatuto traz é o direito realmente a poder estudar. É o direito a ir para a escola, é o direito a ganhar conhecimento, é o direito a você ter um ambiente específico onde você possa se inserir socialmente, aprender a se inserir socialmente, os conteúdos específicos e tudo mais para que você se torne um cidadão, para que você adquira uma profissão no futuro, para que você consiga exercer o seu papel em sociedade de uma forma adequada. Então, o que o Estatuto traz? Primeiro, o direito com relação ao espaço escolar, à escola, ao cuidado que se deve ter com relação à família, com relação à escola. A família, ela é responsável por encaminhar essa criança para a escola, por fazer com que ela vá até esse ambiente de uma forma adequada, limpa, com material, que ela chegue no horário, que ela faça todas essas questões dentro do ambiente escolar, de uma forma que ela realmente consiga aprender. Né? Ele especifica que a criança, se a gente for pensar, até determinada idade, ela não consegue ter essa responsabilidade sozinha, do ir até a escola, do estudar. Então, quem é o responsável principal? A família, as pessoas que moram com essas crianças. E o adolescente, principalmente, do supervisionar, do você conseguir acompanhar que ele realmente vá até a escola. Chegando na escola, essa criança ou adolescente, o Estatuto garante também que essa escola acolha essas pessoas de forma adequada, com material e com tudo mais. Como a gente comentou na aula anterior com relação à Constituição, o que é demanda de escolas públicas e tudo mais, o que acontece? O governo, o Estado, a União, eles precisam ser responsáveis para que tudo isso ocorra de uma forma adequada. Com relação às escolas particulares, universidades e tudo mais, é também obrigatoriedade da família com que isso ocorra e o Estado fiscaliza que isso esteja acontecendo conforme a Constituição e o Estatuto prevê, certo? Pensando então na especificidade do Estatuto da Criança e do Adolescente com relação à educação. Revisando, temos a Constituição Federal que trata de todo o âmbito nacional. Ela já traz especificidades com relação à educação, com relação aos direitos e deveres de professores, de alunos e tudo mais. Saindo da Constituição, a gente tem ali um documento mais específico ainda, que é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e que vai tratar justamente de todos os direitos da criança e do adolescente no âmbito nacional, no âmbito social, no âmbito cultural e também específico à educação. Com relação à educação, o que o Estatuto traz?
primordialmente, a criança e o adolescente têm direito à educação, têm direito a frequentar uma escola, tem o direito de que esse ambiente seja adequado para que ela consiga aprender, para que ela consiga se desenvolver, né, para que ela consiga socializar, para que dentro desse ambiente ela tenha o conhecimento, a cultura também, para que ela aprenda ali as questões básicas de convívio social e que ela se torne principalmente um cidadão. Hoje as escolas têm uma preocupação muito grande, inclusive, em preparar a criança ou adolescente para ser um cidadão. Além de conteúdos específicos, se quer que essa criança e esse adolescente saia da escola preparado para interagir em sociedade, preparado para que ele consiga ter uma profissão, para que ele consiga lidar com todas as leis do nosso país, para que ele consiga cumprir a sua obrigação realmente como cidadão. O Estatuto garante, ele garante esse direito de que todos devem frequentar esse ambiente escolar para isso, né? A escola precisa estar preparada para receber, na verdade, essas crianças e esses adolescentes de forma adequada. No caso das crianças, além da escola receber adequadamente essa demanda, né, essa clientela, a família também tem uma obrigatoriedade específica nesse momento. A família precisa conduzir a criança até essa escola. Ela precisa achar um lugar onde tenha uma vaga, onde a criança consiga se adequar a esse ambiente também. Família e escola trabalham juntas para que esses direitos sejam cumpridos. A criança não consegue chegar sozinha na escola, né? A família precisa, ela tem uma função essencial nesse momento, que é o levar. Né? Tanto que as escolas, hoje existe uma obrigatoriedade dentro do ambiente escolar, a criança que não frequentou a escola, que faltou 5 dias seguidos, precisa ser ligado para a família, precisa saber por que essa criança não está frequentando a escola, por que motivo ela está faltando, para que a escola mostre a responsabilidade que ela tem justamente e que a criança vá para a escola, em que ela esteja frequentando corretamente esse ambiente. Então, esse trabalho conjunto, família e escola, e essa obrigatoriedade que cada uma tem, ela é muito forte demonstrada no Estatuto. O adolescente, a criança, até a idade adulta, né, ele precisa, na verdade, desse suporte. Ele precisa que família e escola acompanhem, que família e escola direcionem para que tudo isso aconteça de uma forma adequada, porque ele tem uma educação realmente que o torna um cidadão responsável e um cidadão atuante no meio em que vive. Trataremos agora em específico sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que atua diretamente com todas as questões que regulamentam o âmbito nacional de educação. Pensando um pouquinho sobre o que são diretrizes, né? O que são essas diretrizes nacionais, né? O que é a Lei de Diretrizes? Ela direciona, ela vai conseguir dimensionar o que cada área de atuação da educação, cada nível de educação precisa ter para que realmente ele consiga tornar efetiva aquela proposta que ali está regulamentada. A educação infantil, o ensino fundamental, o ensino superior, e ali entra também o ensino profissionalizante, a educação indígena e outras questões que hoje aparecem dentro da lei. Essas diretrizes, além de direcionarem o que cada nível de ensino vai trabalhar e vai especificar, ela regulamenta isso também. É a partir dessa LDB, dessa lei nacional, né, na verdade, que todas as escolas vão conseguir desenvolver o seu projeto político-pedagógico, vão conseguir desenvolver as suas formas de trabalhar, a partir dessa lei-mãe, né? Tanto as escolas municipais, quanto as escolas estaduais, quanto as escolas particulares, ok? Mas o que é LDB? Né? Essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como eu falei, ela vai direcionar esse conhecimento do que é trabalhado em cada nível. E o que acontece em cada um desses níveis? O que é a educação infantil, por exemplo, certo? A educação infantil, aquela fase que compreende a criança até os 5 anos, onde dentro dessas questões vão aparecer os conteúdos a serem trabalhados, as questões sociais, as questões culturais, principalmente essa primeira adaptação da criança no ambiente escolar. A partir agora do ano de 2016, é obrigatório que as crianças com 4 anos estejam matriculadas na escola já, certo? Então, elas entram com 4 anos obrigatoriamente e com 5 elas fazem educação infantil. A oferta acontece geralmente a partir dos 2 anos em escolas particulares, 2, 3 anos, e antes disso ainda tem a opção de frequentar creches e outras instituições onde a criança já vai estar vivenciando esse ambiente de escola. Então, até os 5 anos compreende a educação infantil e a LDB traz todos esses fundamentos para que a criança se desenvolva bem nesse nível.
Terminou os 5 anos, aos 6 inicia o ensino fundamental. Dos 6 anos em diante, ela vai estar frequentando um nível onde ocorrerá a alfabetização, onde a questão da socialização já tem uma outra marca também, já tem uma outra característica de acordo com a idade das crianças. Esse ensino fundamental que vai até o 9º ano, né? A criança já está entrando num nível de adolescência ali, para depois ir para o ensino médio. O ensino médio hoje, como eu falei para vocês, eles têm a opção do ensino médio profissionalizante ou um ensino médio regular, de preparação, na verdade, para o ingresso no ensino superior. A LDB traz também essa especificidade, essa obrigatoriedade no ensino superior. Quais são as leis mínimas, os cumprimentos mínimos que uma universidade precisa ter para que ela funcione e para que ela consiga realmente profissionalizar o cidadão, para que ela consiga o preparar para o mercado de trabalho, para que ele possa atuar de forma significativa em sociedade. Além da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior, nós temos outras demandas também específicas que a LDB traz. Um desses exemplos é a educação profissionalizante, né? Aquela pessoa que trabalhou, que fez, no caso, um ensino médio regular e depois ela vai buscar uma profissionalização. A LDB traz também o como a gente regulamenta, o como é a diretriz desse ensino profissionalizante, o como ela vai se organizar. Traz também questões específicas à educação indígena. É uma preocupação hoje também para que você consiga levar a educação para essa comunidade, para que ela consiga entender entender a língua portuguesa sem perder a característica da sua cultura também. Uma outra preocupação, uma outra modalidade de ensino dentro da LDB é o EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Atender a demanda daqueles alunos que não conseguiram estudar no tempo regular de ensino e voltaram a estudar depois. Então, de que forma eu vou conseguir trabalhar com esses adultos? É um trabalho bem delicado, um trabalho bem minucioso, inclusive, de você atender pessoas adultas que já estão com toda uma identidade formada, aprender agora, depois de adulto, a ler e a escrever, ou se não, adquirir conhecimentos mínimos, conhecimentos básicos de escola, para que consiga também ter uma profissão e desenvolver no mercado profissional e na sociedade no geral, certo? O importante é a gente ressaltar que você, independente do ambiente que você vai atuar com relação à educação, se é uma escola particular, se é uma escola profissionalizante, se é uma escola municipal, a LDB é a lei mãe, é a diretriz mãe que vai determinar tudo o que vai acontecer em qualquer modalidade de ensino que você for trabalhar. Seja ela educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior, profissionalizante, EJA, educação indígena, todos aqueles que nós comentamos. Então, o material de consulta, a lei maior que você vai consultar é a LDB, até porque ela originou-se da Constituição de 1988. Ela veio trazer especificidades para a área da educação, ok? Para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais sobre esses conhecimentos e entender um pouquinho mais sobre a LDB, eu convido vocês para assistir um vídeo do professor Libânio, onde ele vai tratar sobre esse assunto, discutindo um pouquinho sobre como acontece isso na prática nas escolas. Seja falamos em escola do presente, seja falando em escola do futuro, na minha maneira de ver, a escola tem uma função que é específica dela, que é ensinar. E hoje, ensinar significa ajudar os alunos a desenvolverem as suas capacidades intelectuais, a sua capacidade reflexiva, em face da complexidade do mundo moderno, em face da influência forte das mídias, especialmente da televisão, e em face de todo um conjunto de problemas sociais que estão afetando a juventude, não é? A escola precisa manter essa sua característica de ensinar. O bom professor é aquele professor que consegue organizar os seus conteúdos, levando em conta as características dos alunos. Os professores hoje não podem desconhecer que os alunos vêm à escola com uma variedade muito grande de saberes que ele encontra fora da escola. A escola hoje não detém o monopólio do saber. Então, uma escola do futuro é uma escola que ensina, mas é uma escola em que os professores saibam muito bem organizar o conteúdo, tendo em vista as características individuais, sociais, culturais que os alunos trazem à sala de aula, não é?
uma escola do futuro, uma escola que seja uma boa resposta à complexidade deste mundo contemporâneo, um bom professor, ele precisa ter um domínio muito seguro dos conteúdos, ele tem que ter uma noção muito clara de como é que os alunos aprendem a pensar, aprendem a desenvolver suas capacidades intelectuais através dos conteúdos, mas que ao fazer isso, ele leve em conta os motivos dos alunos, as características individuais dos alunos, a relação que esses alunos têm com o saber que ele ensina, o modo de vida que os alunos levam na sua cidade, no seu território, no seu grupo de referência, não é? E também que sejam levadas em conta aquelas características sociais, culturais, do contexto em que os alunos vivem.